Prezadas alunas e prezados alunos do curso de Pedagogia à Distância da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, no Sistema Universidade Aberta do Brasil. Meu nome é Beatriz de Basso Teixeira e eu sou a professora da disciplina Sociologia da Educação, que começa agora no dia 27 de outubro, no módulo 3 do curso de vocês. Primeiro eu queria dizer que é um prazer enorme voltar a lecionar essa disciplina, coisa que eu já fiz há 10 anos exatamente, quando nós tivemos a primeira turma do curso de Pedagogia da UAB. É muito importante na minha situação como socióloga e como professora de políticas educacionais na Faculdade de Educação, ter a oportunidade de discutir sobre essa disciplina com vocês durante as nossas próximas 5 semanas de trabalho. Em primeiro lugar, eu acho importante trazer para vocês por que eu acho válido uma disciplina de Sociologia da Educação no curso de Pedagogia. Eu gosto muito de um vídeo que tem na internet, gravado com a professora Bernadette Gatti, que é uma pesquisadora muito conhecida do tema da formação de professores. E ela, nesse vídeo, que chama 8 tópicos sobre a formação de professores, ela fala da importância dos professores estudarem sociologia, antropologia, política, história, porque ela diz que todas essas disciplinas ajudam o professor a se situar melhor no contexto em que ele trabalha, a conhecer melhor as características sociais e culturais dos alunos com que ele atua e muitas vezes a conhecer com mais profundidade a própria realidade em que ele trabalha, a sua vida, dos seus colegas, como a categoria dos professores se comporta em todo o Brasil ou nas redes de ensino municipais e estaduais. Então, eu acho muito importante, em outras palavras, a gente ter a oportunidade de estudar Sociologia da Educação, porque ela nos permite ter uma visão mais ampla, uma visão mais larga a respeito da sociedade em que a gente vive. Eu já posso, ao falar disso, passar para um pouquinho do surgimento da sociologia. A sociologia foi uma ciência que surgiu no começo do século XIX e ela surgiu a partir exatamente das mudanças que estavam ocorrendo no mundo naquele período. Vocês já devem ter estudado em história, ou mesmo quem já cursou sociologia no ensino médio, deve ter observado que essa é uma disciplina que surgiu a partir das grandes mudanças operadas na sociedade europeia por causa da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. As cidades cresceram muito, novas classes sociais surgiram, novas formas de participação política começaram a existir, novos conflitos na sociedade, visões diferentes a respeito da própria sociedade, as ciências se desenvolveram muito, as religiões se tornaram várias, houve até o que a gente chama de um processo de laicização, ou seja, muita gente, inclusive, passou a não ter mais religião. Tudo isso acabou operando uma série de mudanças na sociedade que foi identificada pelos pesquisadores e pelos pensadores daquela época como se fosse um certo sinal de caos, de crise, e que isso precisava ser melhor entendido, até para que as pessoas pudessem, de uma certa maneira, intervir na sociedade, procurando até mesmo corrigir o que elas achassem que fosse sinal de crise e de desvio naquele momento. A sociologia se desenvolveu ao longo do século XIX até que ela se institucionalizou. Quando a gente fala da institucionalização da sociologia, eu estou falando da entrada dela no mundo acadêmico, no mundo universitário, quando ela passa a ser praticada por uma comunidade de pesquisadores, num conhecimento que passa a ser elaborado de maneira inclusive regrada, mais metódica, pautada pela forma como as ciências, de uma maneira geral, produzem conhecimento. Já que vocês, na segunda semana da nossa disciplina, vão ter contato com alguns autores clássicos da sociologia, eu poderia dizer que o Karl Marx, por exemplo, é alguém que está mais perto do momento do surgimento da sociologia. Já o Emile Durkheim e o Max Weber são pensadores que estão mais próximos a esse período da institucionalização da sociologia.
o final do século XIX, começo do século XX. Já o Pierre Bourdieu é alguém bem mais próximo de nós no tempo. Ele desenvolveu os seus principais estudos a partir da década de 60 do século XX. Por meio desses autores, nós vamos poder ter um certo panorama, né, da trajetória da sociologia, especialmente procurando trazer para o debate a relação entre sociologia e educação, ou seja, o que esses autores pensavam, escreviam a respeito da educação na sociedade. E é desse tipo de preocupação, inclusive, que o que a gente pode chamar de uma certa especialidade, né, com aspas, da sociologia passou a existir, que é a sociologia da educação. A relação entre sociologia e educação, ela é uma relação presente há muito tempo na história da sociologia. Para o Émile Durkheim, por exemplo, que é tratado como um dos fundadores da sociologia, das ciências sociais, a educação era um fato, algo que acontece na sociedade, de grande interesse sociológico. Isso porque ele tratava a educação como um processo de socialização, ou seja, é por meio da educação que os indivíduos aprendem a viver em sociedade. Essa educação começa no momento em que a gente nasce e dura a vida toda. Ela começa na instituição família e depois ela passa a ser desenvolvida na instituição escola. E quanto mais a sociedade se modernizava, tanto mais a escola era tratada ou era imbuída da tarefa de realizar a socialização das crianças e dos jovens, os preparando para a vida em sociedade, fora do ambiente familiar, porque fora do ambiente familiar, na escola, eles passariam a se apropriar de uma lógica mais próxima da vida na sociedade, da vida em público, da vida com outros, né, iguais e diferentes a ele, né, tudo na sua medida. Então, de uma certa maneira, a gente pode falar que a sociologia da educação, ela praticamente nasceu junto com a sociologia, dada a importância que a educação teve na cabeça daqueles autores que estiveram presentes no momento da institucionalização da sociologia. E uma característica que eu fiz questão de mostrar para vocês, né, nessa trajetória que nós vamos fazer na nossa disciplina, é que ela continua sendo muito importante também para nós, porque nas semanas 3 e 4 do nosso curso, vocês terão oportunidade, de maneira compartilhada, de tomar conhecimento de artigos que foram publicados este ano no Grupo de Trabalho de Sociologia da Educação da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, que é a ANPED. Houve a reunião agora no mês de outubro lá em São Luís do Maranhão e os artigos que nós apresentamos para vocês são artigos publicados por pesquisadores, sociólogos da educação lá na reunião da ANPED. Do que esses artigos tratam? Eles falam do perfil do professorado atualmente, eles falam das oportunidades de escolarização e das desigualdades educacionais, muitas vezes causadas pela falta dessas oportunidades ou reprodutoras dessas faltas de oportunidades. Esses artigos tratam da gestão escolar, de como a escola funciona. Então, vocês vejam que a sociologia da educação, ela trabalha também com um leque de temas que podem nos ajudar, professores, nas nossas escolas, a termos uma visão mais ampla, uma visão mais larga do processo educativo, do que uma visão só restrita àquilo que está acontecendo propriamente na sala de aula. Ela nos ajuda, inclusive, a ver que o que acontece na sala de aula tem uma relação muito próxima, muito forte com aquilo que acontece fora da sala de aula. E que ainda que às vezes a gente separe os temas para poder estudá-los, na realidade está tudo muito interligado, está tudo muito misturado. Então, essa breve fala que eu trago aqui para vocês, ela tem um objetivo também de marcar um pouco a trilha da nossa disciplina. Apesar do tempo que é curto para tratar uma disciplina
que tem uma produção acadêmica tão grande e tão relevante, eu procurei organizar as nossas atividades das semanas de uma maneira que vocês possam trocar conhecimentos em vocês. Então, quando eu disse há pouco que nós vamos fazer uma leitura colaborativa dos textos da Amped, é porque eu estou oferecendo um conjunto de artigos para vocês, cada um de vocês poderá escolher um desses artigos e depois compartilhar nas atividades que são pedidas na disciplina o que vocês leram com os colegas de vocês. Então é uma maneira de otimizar o nosso trabalho durante essas semanas. Vocês vejam que enquanto eu falo que é sociologia, o que é sociologia da educação, vocês vejam que a sociologia, no caso, ela é uma ciência que nasce para buscar a compreensão da sociedade, ela focaliza nos processos educativos e na escola quando ela se torna a sociologia da educação, e o nosso objetivo durante essas 5 semanas de trabalho é percorrer essa trajetória desde a fundação com os clássicos até trabalhos muito atuais, de maneira a poder apresentar para vocês um campo de estudos que se abre. Eu espero que vocês não limitem os seus estudos de sociologia da educação a isso que nós estamos tendo acesso nesta disciplina, mas eu espero que a disciplina abra um leque de oportunidades de estudos futuros para vocês nesse campo da sociologia da educação. É com muita satisfação, então, eu repito que nós estaremos juntos nas próximas semanas. Os tutores que acompanham vocês em cada um dos polos, eles vão se apresentar, né, pessoalmente, individualmente, nos fóruns de discussão, já no primeiro, agora da primeira semana, e eu estou à disposição de vocês também para o esclarecimento de dúvidas, para novos contatos, e a nossa expectativa é utilizar toda semana um recurso audiovisual ou um podcast, né, um arquivo em áudio, de maneira que eu possa esclarecer o que está sendo tratado durante aquela semana, já que por outras experiências em educação à distância tive a oportunidade de observar que o vídeo ou os podcasts, eles são recursos que auxiliam muito vocês nesse nosso diálogo sobre o conhecimento nas nossas disciplinas. Então, eu desejo um bom trabalho a todos e que essas 5 semanas sejam proveitosas para a formação de vocês. Um grande abraço.